Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a superioridade de Jesus a respeito da pessoa de Moisés. Moisés foi um mediador do povo de Israel. Através dele, Deus entregou a lei. Deus, através dele, criou o Pentateuco. E ele foi esse mediador, sendo o filho fiel e sendo o servo fiel. Jesus trouxe um novo mandamento. Jesus trouxe um novo, e é o que falaremos nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, aqui embaixo, se inscreve, dê aquele joinha, compartilha para que vidas sejam edificadas e alcançadas pela palavra do Senhor. A superioridade de Jesus em relação a Moisés é um tema, meus irmãos, central do capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. No capítulo anterior, o escritor neotestamentário já havia afirmado essa superioridade de Cristo em relação aos anjos, lá em Hebreus 1, 2 e 18. No mesmo capítulo, ao dizer que Jesus é superior a Moisés, o escritor também faz uma importante exortação. Ele chama a atenção de seus leitores para o perigo da incredulidade e da desobediência. Lá em Hebreus 3:7, Moisés é o servo fiel. Ao comparar Moisés e Cristo, o escritor de Hebreu não despreza, meus queridos, a pessoa e o exemplo de Moisés. Na verdade, ele mostra Moisés como um servo fiel. Então ele é comparado, o servo fiel, com o filho fiel. Cristo é o filho fiel, enquanto Moisés é o servo fiel. Moisés foi o grande legislador, querido, de Israel durante sua jornada. Ele teve um privilégio de falar com Deus face a face e até mesmo de ver a sua forma, lá em Números 12:8. Moisés certamente era uma pessoa comprometida com os propósitos de Deus e que zelava por sua honra e glória. Sem dúvida, ele é um personagem bíblico mais importante do Antigo Testamento. Ele foi usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Depois ele foi quem recebeu e transmitiu ao povo a lei do Sinai, ou seja, o Pentateuco, escrito por ele, que fornece as bases que repousam o desenvolvimento de todo o restante da narrativa bíblica a respeito da lei. Contudo, Moisés era nada mais, nada menos que o servo de Deus, considerando o ministério para qual ele foi designado pelo Senhor sobre um certo aspecto. Moisés prefigura Cristo. Ele serviu como um tipo de mediador da antiga aliança. Mas Cristo, vamos lá, Cristo, ele é o novo mediador. Se Moisés foi do Antigo, Cristo é do Novo Testamento, novo mediador. Vamos lá. Essa superioridade de Jesus, Cristo, ou seja, é o mediador, mediador da nova aliança. A antiga aliança apontava para Cristo. Aquela antiga aliança e toda a lei que conhecemos, os profetas, sempre apontaram para Cristo, em que encontramos, ou seja, esse cumprimento pleno. Por isso Cristo trouxe a nova aliança. Essa nova aliança é superior à antiga aliança. É por isso que nós vemos essa superioridade, Se Moisés fez grande milagre, Jesus também fez muitos milagres, pois ele é a expressão suprema da aliança, da graça de Deus com os pecadores. Lá em Hebreus 7:10 relata exatamente isso ao qual estamos falando aqui nesse vídeo. Embora
o autor de Hebreu compare Moisés a Cristo favoravelmente quando a fidelidade de ambos, os dois eram fiel, os dois faziam a vontade do soberano, os dois, assim como Moisés foi um servo fiel, Jesus foi esse servo fiel. Ele também estabelece, ou seja, um contraste quanto à honra de ambos. A honra de Cristo é incomparável, querido, enquanto a honra de Moisés era simplesmente um servo em toda a casa de Deus. Jesus é o Filho em sua casa. Hebreus 3, 5, 6, está lá registrado isso para nós meditarmos na palavra do Senhor. Cristo é aquele que estabelece todas as coisas como o Criador. Ele é digno de honra, ele é digno de glória. Hebreus representa, né? O escritor de Hebreus, ele deixou isso bem claro lá em Hebreus 1, 2, o 3, está registrado, né, que essa honra pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse ponto, o autor de Hebreu fala tanto da divindade de Jesus, quanto de sua distinção pessoal do Pai. Meus irmãos, isso é muito forte. Aleluia, isso é forte. Nós precisamos se atentar sempre para as palavras, os mandamentos do Senhor. De fato, Moisés exerceu um serviço singular no plano soberano de Deus. Ele foi ministro da lei, justamente por isso ele pode se estender, né? Ou seja, no papel objetivo do ministério de Moisés, falando a respeito de testemunhar a respeito de Cristo. O caráter temporário da lei mosaica apontava para as bênçãos futuras, meus queridos. Meus irmãos. E falava também a respeito das permanentes que trazidas por Cristo, que viria, né? Ou seja, o tabernáculo terreno foi substituído. Ou seja, agora Deus habita com o seu povo através do Espírito Santo, pela obra de quem? De Cristo. Aleluia! E o eterno é perfeito, o sumo sacerdote. Hoje nós temos, graças a Cristo, o acesso direto na presença do Pai. Hoje nós temos esse privilégio através de Cristo Jesus, de estar diretamente com o Pai. Após o autor hebreu expor essa superioridade de Jesus em relação a Moisés, ele também fala, meus irmãos, da importância em rejeitar, né, essas incredulidades diante de uma relação tão grandiosa. Ele aconselha os seus leitores a receberem com firmeza a verdade sobre essa superioridade, conforme a revelação da palavra do Senhor lá em Hebreus 3,7. Em sua exposição, o escritor faz uma citação do Salmo 95, 7 ao 11. Então, para alertar os seus leitores, o autor lembra essa peregrinação, né, do povo de Israel pelo deserto, após ter sido libertado do Egito. Mesmo os israelitas sendo testemunha oculares de muitas obras milagrosas de Deus, ainda assim eles demonstram, né, essa descrença. Lá em Êxodo 17, Números 14, 22 ao 23, está relatado essa descrença. O povo vê milagre, o povo vê cura, o povo vê Deus agindo, mas vai passando o tempo, parece que vai deixando de acreditar. Vamos seguir aqui. Então, a superioridade de Jesus em relação a Moisés é inadmissível, ou seja, uma rejeição ao Filho de Deus para retornar a Moisés.
o servo de Deus. Por isso ele fala, né, da urgência em escutar e obedecer a voz do Pai, querido.